Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde. O programa é uma produção do Hospital de Amor e que leva para você aí na sua casa, em todo o Brasil, informação de qualidade sobre saúde. Em cada programa falamos de um tema diferente. Você sabia que, assim como as mulheres, homens entre 40 e 55 anos podem sentir alterações físicas causadas diretamente pela diminuição nos níveis hormonais, mudanças de humor, perda de energia e libido, além de redução de agilidade e força física, estão entre as queixas mais comuns da andropausa, tema do nosso programa de hoje. Para me ajudar a falar mais sobre esse tema, eu começo o programa com o meu parceiro, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Seja bem-vindo, Marcelo. É sempre um prazer, Glaucia. A andropausa é caracterizada pela diminuição da produção de testosterona pelos homens, o que, como você disse, Glaucia, faz com que surjam sintomas semelhantes ao da menopausa nas mulheres. Mas diferente do que acontece com o público feminino, essa ocorrência nos homens pode ser bem mais gradual, se estendendo por décadas. Marcelo, o estresse, o uso abusivo do álcool, o tabaco, a obesidade, medicamentos e algumas medicações também podem desencadear sua ocorrência. Mas, de modo geral, não há maneira de predizer quem vai ter sintomas com intensidade suficiente que desencadeie a procura por ajuda médica. E não é só isso, Glaucia. O mais importante é estar atento, já que alguns estudos demonstram que a queda da testosterona pode acarretar riscos em outros problemas de saúde, como as doenças cardíacas e ossos frágeis. Eu acho que a gente vai precisar conversar bastante sobre isso hoje. Um assunto interessantíssimo, Glaucia. Vamos sentar, Marcelo, para a gente começar. Primeiro, como a andropausa acontece? A gente precisa entender que dentro do nosso ciclo de vida, algumas mudanças elas acontecem de modo muito natural. Então a gente, ao longo da nossa vida, vai tendo funções físicas que vão atingindo o seu ápice quando a gente se torna um adulto jovem e que ao longo do tempo vão declinando gradativamente. É o que acontece, por exemplo, com a nossa função muscular, com o nosso status e a nossa função cardíaca, a nossa performance cognitiva, como a gente funciona com as nossas funções de memória, de linguagem. Dentro daquilo que é a nossa vida, o nosso ciclo de vida hormonal, a gente também tem um ciclo de maior potência quando a gente atinge a nossa maturidade sexual e reprodutiva. A gente tem um período bem estabelecido de vida reprodutiva, e enquanto a gente tem essa vida reprodutiva, essa parte hormonal dos hormônios que são sexuais, eles ficam bem de modo geral, na maioria das pessoas, e aí a hora que a gente vai encerrando o nosso ciclo de vida reprodutiva, essa produção hormonal ela tende a cair porque a gente não tem mais essa função reprodutiva necessária. É isso que acontece com as mulheres, como a gente já comentou aqui no programa, em outros episódios, com aquela questão do climatério e da menopausa. Diferentemente do que acontece no corpo feminino, no corpo masculino, a gente tem uma outra evolução. A gente tem o mesmo ciclo com essa diminuição da vida reprodutiva, mas a gente não tem aquele evento marcado que é a data da última menstruação, justamente pela fisiologia masculina ser bastante diferente da fisiologia feminina no sentido da regulação dos hormônios. Então, a partir de um momento da nossa vida, que vai ser em torno dos 40 aos 55 anos, a gente começa a ter uma queda na produção da testosterona de modo fisiológico, de modo natural. Não é uma indução necessariamente. Tanto que alguns estudos apontam que a gente vai perdendo a cada ano, depois dessa década, em torno de 1% da nossa produção. Só que a gente nem sempre vai sentir algum incômodo na nossa vida vinculado a isso. Não são todos os homens que vão ser acometidos por sintomas importantes do ponto de vista clínico. Alguns não irão. Em torno de 15% a 25% vão sofrer sintomas que são clinicamente relevantes e que vão depender de uma intervenção clínica. O restante não irá. A gente tem fatores, como a gente comentou na abertura do programa, que são fatores indutores e que vão potencializar essa perda, como é o caso da obesidade, por exemplo. E isso é uma questão que a gente precisa observar dentro do consultório, não só dentro do consultório, mas a gente, enquanto indivíduo, precisa estar atento, que às vezes aquilo que a gente sente, aquela fadiga, a gente tem a disfunção erétil, por exemplo, alguma perda cognitiva, algumas alterações de humor, a gente pode ter isso sendo desencadeado dentro do nosso ciclo de vida por uma queda dos nossos níveis hormonais, e o tratamento, a reposição, pode ajudar muito no enfrentamento desses sintomas. Marcelo, e quando a andropausa acontece? Justamente em torno dessa
quarta, quinta década de vida, né? Então, entre os 40 e 50 anos, mais ou menos, para a gente poder colocar um bom período para a gente poder pensar sobre isso. Claro, há questões clínicas que podem gerar a perda da produção de testosterona, a capacidade da perda de produção de testosterona por outras doenças e outros agravos ao longo da vida. Mas de modo fisiológico, né, que é o que acontece com essa questão da senilidade, com esse declínio da função reprodutiva, vai ser mais ou menos nessa etapa, de modo natural. E os sintomas? Vamos falar de sintomas agora. Então, os principais sintomas vão envolver alguns que são muito parecidos com aqueles sintomas que a gente encontra nas mulheres durante o período do climatério, justamente porque a função desses hormônios, que são os hormônios sexuais, os esteroides, é bastante semelhante. Então, a gente vai ter um declínio cognitivo, pode ter alterações de memória, no homem, disfunção erétil, redução da libido, são alguns dos sintomas. Parecidos com os das mulheres. Exatamente. Mesmo. Podem acontecer algumas outras questões, como perdas ósseas, desmineralização, difícil essa palavra, isso também pode acontecer, perda do tônus muscular, são algumas coisas que podem estar associadas à queda de testosterona. A gente nem sempre vai ter esses sintomas exclusivamente associados a essa condição de saúde, mas às vezes eles podem estar em concomitância. Então, preciso ver se o indivíduo primeiro tem uma idade compatível. O indivíduo que tem essa idade compatível e tem esses sintomas, ele merece ser investigado. A gente não costuma dosar para todo mundo os níveis de testosterona e nem de rotina. Eu cheguei nessa idade, vou checar se eu não tenho sintoma ou algo do tipo. A gente costuma avaliar indicado, né? Conforme vai tendo queixa relacionada a isso. Então, disfunção erétil, que é um outro tema que a gente já tratou aqui no programa, é um grande cartão de visita nesse tipo de situação. E aí a gente vai trabalhando em cima disso junto com o paciente, avaliando cada caso. Então, às vezes eu posso ter uma disfunção erétil, posso começar a perceber que estou perdendo energia, alterações de humor, ficando um pouco mais irritado ou mais deprimido, com essa perda de energia, perda de autoconfiança, que são questões que acontecem vinculadas à produção da testosterona e à função normal do aparelho reprodutor masculino. E acontece com todos os homens, Marcelo? O declínio da produção é algo que está relacionado com o envelhecer do homem. Uhum. Agora, a questão da repercussão clínica disso é que é diferente. Então, nós dois podemos ter a mesma questão em relação ao nosso funcionamento endócrino, como o diabetes. Então, há um declínio que é esperado, né? A gente perde essa função conforme a nossa senilidade vai alcançando. Mas nem todo mundo que vai perder essa função vai se tornar diabético, por exemplo, ou vai ter sintomas suficientes para isso. O mesmo paralelo em relação à produção de testosterona. Nem todo mundo que perde testosterona, que vai perdendo a sua produção, vai ter um impacto clínico significativo. Algumas pessoas não vão ter sintomas, não vão perceber isso como queixa, ou vão ter perdas que não influenciam no seu cotidiano, na sua vida diária. E aí é que está o grande segredo do negócio. A gente precisa pensar na função da qualidade de vida e na manutenção dessa qualidade de vida para o paciente. Então, em alguns casos, a gente vai tratar, em outros não. Vai depender justamente dessa queixa e do quanto essa perda é significativa para aquele paciente. Porque um exame laboratorial alterado, sem nenhuma queixa, talvez não justifique a intervenção terapêutica, não vai ter um benefício terapêutico. Às vezes, alterações que são sublimiares, elas vão ter benefício em decorrência da queixa. Então, a gente precisa ver o aspecto clínico, principalmente, né? Isso é uma questão que incomoda o paciente, então procurar o serviço de saúde. E como que é esse atendimento, esse cuidado, esse manejo da andropausa na atenção primária? A gente, na atenção primária, tem uma possibilidade grande, que é a da longitudinalidade do cuidado. Então, eu acompanho o paciente na atenção primária por muito tempo, muitas vezes com o mesmo profissional de saúde. E isso faz toda a diferença, porque você vai percebendo, às vezes, as alterações hormonais, elas geram sintomas que o paciente não percebe, mas a família, o profissional de saúde que já o acompanha há muito tempo, vai percebendo isso. Como é o caso, por exemplo, de ter uma perda óssea, ter uma fratura, uma queda, alguma coisa assim. Aí você vai investigar, faz parte desse plano de cuidado do indivíduo, avaliar isso, você descobre, nossa, realmente ele tem uma queda dos níveis de testosterona, vamos tratar.
Isso faz parte do cuidado. Então, na atenção primária, essa questão da proximidade com o serviço de saúde serve tanto para você poder tirar suas dúvidas, entender o que está acontecendo com o seu próprio corpo, entender como que está a sua saúde, fazer o seu acompanhamento e iniciar a terapêutica. E aí, principalmente, saber o momento de encaminhar o especialista, ou encaminhar o urologista, por exemplo, ou o endocrinologista, para poder fazer o manejo quando você vai percebendo que aquilo está clinicamente significativo. Às vezes, na atenção primária, você não vai iniciar a terapia hormonal, mas você vai iniciar os exames que vão investigar e vão detectar esse tipo de problema. E isso vai acontecer com a minha visita à unidade básica de saúde, fazer o meu segmento na unidade básica de saúde, para poder ter esse diagnóstico sendo realizado e, principalmente, para que eu conheça o que se passa comigo. Faz parte do cuidado da atenção primária entender o ciclo de vida. Então, dentro de uma abordagem de cuidado integral à pessoa, uma atenção centrada na pessoa, naturalmente o médico de família e comunidade vai investigar essas percepções desses sintomas que são pertinentes a esse momento, a esse estágio da vida. Um outro profissional de saúde que costuma fazer isso também é o geriatra, que já vai olhar nessa fase de vida questões que são dessa ordem, dessa natureza, que incomodam o paciente. Muitas vezes, alguns assuntos são tabus para pacientes que são mais velhos, como é o caso da disfunção erétil, das questões sexuais, que são uma questão muito importante na hora que você vai abordar esse tipo de manejo, especialmente na hora que você vai intervir terapeuticamente. Então, para essa faixa etária, a gente não costuma falar sobre questões de sexualidade, por exemplo, mas quanto mais a gente aumenta a longevidade, mais esse assunto ele é importante clinicamente e com relevância na vida prática, na vida cotidiana dos indivíduos. Quem tinha 50 anos, 40 anos atrás, talvez tivesse uma percepção de si em relação a se sentir mais velho, muito mais intensa do que quem tem 50 anos hoje. Né? Então, ter 50 anos hoje é estar muitas vezes no seu auge de vida produtiva e podendo ter esse sintoma de declínio da produção de testosterona, por exemplo. Super vale a pena tratar. Marcelo, fala sobre a andropausa. Ainda é uma dificuldade para muitos homens? É uma dificuldade, especialmente porque quando há sintomas em relação a isso, se a gente costuma pensar ou esbarrar no preconceito daquilo que envolve a noção de masculinidade. Então, falar que eu estou entrando num momento de declínio da minha produção de testosterona, se eu quiser usar o termo andropausa, pode gerar culturalmente uma questão de que talvez eu seja menos homem ou que tenha menos potência, que é aquilo que a gente comentou lá naquele programa sobre unicamente a disfunção erétil. Exatamente. Então, isso gera, às vezes, um medo de falar desse assunto de modo aberto dentro do consultório, mas que quando a gente começa a intervir e a gente começa a gerar mudanças na vida prática, na vida cotidiana, gerando mais energia, melhorando essa questão de fogachos que podem existir, das alterações de memória, da disfunção erétil, a gente tem um ganho muito grande e um vínculo muito forte com o paciente a partir desse momento. Então, falar sobre esse tema de modo aberto em todos os locais do nosso país faz toda a diferença porque a gente começa a levar a possibilidade de mais qualidade de vida para as pessoas. Marcelo, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente recebe um convidado para falar mais sobre esse assunto. É o Dr. Fernando Nestor Fácio, ele é urologista e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia. Você de casa, continue aí, a gente já volta.